Olá, estamos iniciando Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora e também todas as redes sociais. Temos ainda mais 20 aplicativos onde você pode assistir o Folha na TV no seu smartphone. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas, um público estimado de mais de 500 mil pessoas. O nosso entrevistado de hoje é o Procurador de Justiça do Estado de Alagoas, Eduardo Tavares. Doutor Eduardo, seja bem-vindo. Muito obrigado. É um grande prazer aqui estar novamente aqui nesse estúdio de TV tão bem equipado, né? Eu conheço de perto Paulo Cajueiro e conheço a dedicação que ele tem a tudo que ele faz. Então esse é um programa de grande audiência e eu me sinto em casa para responder as perguntas, para conversar, enfim, para dialogar com o povo alagoano. Hoje o senhor é um procurador licenciado, mas o senhor tem uma carreira de destaque, né? Tem uma história de destaque no Ministério Público. Em seguida, partiu para uma carreira política, elegendo-se prefeito de Traipu. Por que, então, agora largar o mandato no meio do caminho? Veja, na verdade, eu sou membro do Ministério Público há 30 anos já, e fui 2 vezes procurador-geral de Justiça, fui ouvidor-geral da minha instituição, fui 8 vezes presidente da minha instituição de classe, da minha entidade de classe, que é a ANPAL. E nesse tempo eu exerci outras funções. Por exemplo, eu fui diretor da Faculdade de Direito de Maceió durante 20 anos e também eu deixei o Ministério Público para exercer a função de secretário de Estado da Defesa Social. Foi na oportunidade em que eu fui convidado para ser candidato ao governo de Alagoas, que eu não quis. Terminei no meio da caminhada, renunciando por critérios bem próprios, bem pessoais. Voltei ao Ministério Público, como disse, eu sou procurador de Justiça Criminal e passei a exercer minhas funções quando fui convidado por um grupo de amigos, por um grupo de pessoas, a disputar a eleição de Traipu, minha terra. Confesso que isso me deixou muito temeroso, né? Ser prefeito de Traipu, um município rotulado como o município mais corrupto desse país, um município violento, um município que sofreu uma transmutação na sua história ao longo dos últimos 40 anos. Mas eu disse, por isso mesmo, eu acho que é um desafio que eu devo topar. Eu vou ver o lado de lá, não é? Eu estou do lado de cá, eu era órgão de controle. Agora eu vou sentir na pele se um prefeito pode fazer de fato alguma coisa pelo seu município com tanta dificuldade que as prefeituras enfrentam nesse Brasil em função desse pacto federativo que não representa a nossa realidade. E terminei topando essa candidatura. Confesso a você que eu entrei achando até que não ia ganhar, porque Traipu era uma cidade que tinha donos, né? tinha proprietários, tinha o dono do poder, e eu achei que não ganhava, mas ganhei. E, graças a Deus, eu consegui botar o município em dia, o município está enxuto, nós pagamos, durante os 15 meses que eu passei à frente do município, todos os meses, no dia certo, o pagamento dos funcionários, recolhendo, inclusive, o INSS, que é uma coisa que às vezes não se faz e é obrigado a fazer, pagando o aumento dos professores na database, ano passado 7,69% de aumento no mês de maio e de uma vez só, paguei rateio dos professores, coisa nunca antes vista. Médico de PSF, lá tem férias, 13º, coisa que também não existia. Enfim, eu comecei a institucionalizar a prefeitura, organizamos o município e com verbas próprias nós inauguramos mais de 30 obras estruturantes, algumas de médio porte e outras até de grande porte. E, enfim, ao deixar a prefeitura enxuta e com muito recurso para receber esse ano agora, fruto, digamos assim, da benevolência dos deputados federais e dos senadores, todos eles ajudaram Traipu, eu peguei a prefeitura e digo, Silvino Cavalcante, que é meu vice, homem de bem, tome conta de Traipu, Traipu está na reta certa e faça de Traipu um lugar turístico, um lugar promissor, um lugar progressista, porque nós temos tudo para fazer isso. Eu vou tentar ajudar Traipu de outra forma. E aí, atendendo também a convites,
das mais várias modalidades. Nós estamos aqui em uma pré-candidatura, a gente não pode jamais falar em candidatura, a lei eleitoral ela não permite, mas nós podemos sim sair candidato a deputado federal. Nós estamos ainda analisando todo o quadro. Está decidido, doutor Eduardo, o senhor será candidato realmente a deputado federal ou pode concorrer a um outro cargo? Em princípio, a ideia é essa, é disputar uma vaga na Câmara Federal, e por várias razões. Veja, uma delas está atrelada ao próprio Ministério Público. Nós não temos hoje no Congresso Nacional um representante do Ministério Público. Já tivemos alguns, Antônio Carlos Biscaia, o Ibsen Pinheiro, depois o Demóstenes Torres, que terminou sendo cassado lá no estado dele, estado de Goiás. E não é bom. Uma instituição como o Ministério Público é a grande instituição desse país, é a instituição que eu digo que ela representa a esperança desse povo sofrido, porque ela é proativa, ela, quando não tem demanda para resolver em prol da sociedade, ela cria essas demandas o Ministério Público cria e resolve essas demandas. Por tudo isso, o Ministério Público ele incomoda os poderosos, incomoda os maus gestores, incomoda os mal aplicadores dos recursos públicos e por isso ele sofre o quê? Ele sofre uma certa oposição de determinados membros do Congresso Nacional. Quiseram amordaçar o Ministério Público, quiseram calar a boca do Ministério Público, quiseram suprimir conquistas históricas do Ministério Público ao longo do tempo. E tudo isso acontece porque lá no Ministério Público não tem representantes. Eu acho que é preciso que nós tenhamos não só um deputado ou dois, mas 10, 15, uma bancada de deputados federais, membros do Ministério Público no Senado Federal, para que nós possamos, lá dentro, brigar por essa instituição, que é o grande avanço da democracia nesse país. E a necessidade de um parlamentar, ela se faz premente. Afora isso, lógico que eu tenho algumas bandeiras de luta. Eu por exemplo, eu tenho como costume, como prática e tenho agido por amor, eu tenho como bandeira de luta a defesa do meu velho Chico, o Rio São Francisco. Eu sou beiradeiro, nasci na beira do rio e estou vendo aquele rio morrer. Um rio que tinha 11 mil metros cúbicos de vazão por segundo, hoje esse rio está com 500 metros cúbicos de vazão por segundo, está morto e não se faz nada. Então é preciso que alguém faça. E eu acho que no Congresso Nacional é preciso que surja uma voz que brade, que grite, que clame. Você é contra a transposição, procurador? A transposição ela não contribui para a morte do rio. É bom que se diga isso. A transposição é um problema em si. Qual é o problema da transposição? É a grande corrupção que tem dentro do consórcio que foi criado para fazer a própria transposição. A retirada de água do São Francisco para o Nordeste não vai matar o rio. O que mata o rio são as ações do homem que vem ocorrendo ao longo desses 500 anos de descobrimento do Rio São Francisco, desmatamento das matas ciliares, o despejo de dejetos, as hidrelétricas em abundância, a plantação de pasto para a criação de gado, tanto que durante 200 anos o Rio São Francisco era conhecido como o Rio dos Currais. Tudo isso vem matando o rio. Então é preciso que haja uma política verdadeira de atenção ao rio, de comprometimento com o desenvolvimento sustentável da região. E eu tenho algumas ideias próprias. Eu acho que é necessário que no Baixo do Rio nós criemos barragem de contenção de água. E essa discussão só levaria a efeito qualquer solução em nível de Congresso Nacional. Eu tenho feito reuniões em rádios lá em Porto da Folha, em algumas cidades aqui de Alagoas, de Pernambuco também. Tenho defendido o Rio na AMA, mas eu digo, é preciso que haja uma força maior. E eu queria ser justamente esse porta-voz desse rio, que foi o rio da integração nacional, que é tão importante e que está moribundo, E eu queria ser esse porta-voz em defesa dele próprio. Procurador, durante esses 15 meses que o senhor esteve à frente da Prefeitura de Traipu, quais foram as principais limitações de ser prefeito de uma cidade pobre de Alagoas? Veja só, ser prefeito de uma cidade pobre não é uma coisa fácil, não é fácil. Primeiro porque o município pobre, ele não arrecada. O município pobre, ele sobrevive através das transferências que vêm do governo federal.
E esse pacto federativo existente hoje, ele é muito cruel em relação a esses municípios. Quando o município é uma capital, quando é uma cidade grande que tem ICMS, que tem uma outra forma de arrecadar, a coisa é diferente. Mas imagine você, um município como Traipu, que só vai ter IPTU a partir do ano que vem, porque eu consegui aprovar a lei esse ano, para poder vigorar no ano que vem, criando um IPTU verdadeiro mesmo, que funcione, mas tirando o IPTU, o ISS e o ITBI, o município não arrecada mais nada, ele vive então das transferências que vêm da União. E essas transferências são muito pequenas, porque a União ela abocanha 70% de todo o bolo orçamentário arrecadado pela própria União, 25% vão para os estados e 5% são divididos entre os municípios. Veja, há quem diga que esse percentual é maior. Eu, nos cálculos que eu tenho feito, não é isso mesmo. E isso é muito pouco, porque o ente federativo mais importante, aquele que está perto do povo, que vive com o povo e que deve resolver o problema do povo, é o município. Ora, se o município é esse ente federativo tão importante, por que ele não tem uma fatia maior desse bolo orçamentário? Então, nós temos que rever isso. Nós temos problemas na educação, são problemas gravíssimos. Esse modelo que é Estado e Educação não funciona, ainda é aquele modelo arcaico, multisseriado, onde, infelizmente, vários alunos de vários períodos, de várias séries, estudam ao mesmo tempo com o mesmo professor em uma mesma sala de aula. Então, esse modelo não está bem, né? Basta falar isso. E é preciso que haja um novo modelo de educação para que a coisa funcione aqui no Brasil. Mas para isso tem que ter recurso. O senhor encontrou corrupção, procurador, em Traipu? O senhor falou que era um município visto como um dos mais corruptos do país. O senhor encontrou corrupção em Traipu? Veja, Traipu, todo mundo viu a história de Traipu na própria televisão, no próprio jornalismo nacional, né? Uma cidade que dinheiro da merenda era usado para outras finalidades. O dinheiro dos transportes também, o dinheiro do combustível, idem. Traipu, sim, teve muita corrupção e eu encontrei muita coisa errada em Traipu. Eu recebi cobrança de 2001. O sujeito era prefeito à época, fez um convênio com o Ministério da Cultura para reformar uma casa da cultura que nunca existiu, sacou esse dinheiro na boca do caixa, prestou conta de maneira errada, evidentemente, e o Ministério da Cultura manda para o prefeito atual uma cobrança de R$500 mil de um convênio celebrado lá atrás, há mais de 18 anos. Veja que absurdo. Tem corrupção pior do que essa, né? Evidentemente, eu representei não só o prefeito da época, como também o próprio Ministério da Cultura, que agiu de forma irresponsável. Mas, por exemplo, não pagar o INSS do servidor é uma forma de corrupção. Porque para onde vai esse dinheiro? E o servidor, se precisar do INSS... Crime, inclusive, né? Apropriação indébita previdenciária. Apropriação indébita, exatamente. E uma série de crimes decorrem disso. O problema com mais educação eu encontrei lá dentro. Enfim, eu encontrei um sem números de atos que não são atos condizentes com a nossa realidade, né? Nós temos hoje a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei boa. As pessoas temem a lei, mas essa lei é uma lei que veio para orientar o prefeito. Ela diz, olha, prefeito, você tem como se ajustar. Se você quiser ser um bom prefeito, vai ser, e tem tempo para isso. Então, ela dá 1 ano para que o prefeito se organize. Ele tem que buscar o quê? O ajuste fiscal. Esse é que é o princípio. Hoje, o princípio básico para uma grande gerência municipal é, primeiro, transparência, eficiência, honestidade. Essa é a primeira e a maior das virtudes do homem público, né? E depois, o equilíbrio fiscal. O gestor jamais ele pode gastar mais do que o que ele arrecada. E ele tem que respeitar o endereçamento desses recursos. Ora, se a lei diz que ele tem que transferir 25% para a educação, ele tem que fazer isso. Se ele tem que transferir 15% dos seus recursos próprios para a saúde, ele tem que fazer isso. Ele tem que ter todo o cuidado também com o gasto de pessoal, e esse é o grande problema dos municípios do Brasil, eu diria, não é? Hoje, em Traipu, nós vamos realizar concurso público. Fomos o primeiro a levantar essa bandeira e nós achamos que com o concurso a gente vai, primeiro, deixar todo mundo em situação legal, vamos sair da precariedade contratual
todo mundo vai ter a sua função assegurada e o município vai estar mais enxuto. Porque o grande mal do município pobre do Brasil é que ele serve sempre de cabide de emprego quando isso está errado. O município não é fonte de emprego e nunca foi, e nem nunca será. O município, o ente administrativo, ele serve para administrar o município, para levar riquezas, para contribuir para o engrandecimento do município, buscando a instalação de indústrias, no nosso caso, buscando lá fazer ou transformar Traipu em um polo turístico, mas jamais ele pode servir de emprego, porque na hora que o prefeito começar a empregar, primeiro ele vai ferir a lei de responsabilidade. E segundo, ele não vai ter como pagar, porque o orçamento anual de um município ele tem sido, ao longo dos anos, decadente. Perde o controle da gestão, não é, procurador? Perde o controle. A ceder a acordos, né, políticos, isso é muito ruim. Vamos para uma pergunta de um convidado especial. Doutor Eduardo Tavares, na eleição de 2014, você era candidato do PSDB ao governo do Estado. E a sua candidatura estava em crescente, estava crescendo muito. E provavelmente, se você continuasse candidato, nós tínhamos o Bill e tinha o próprio Renan Filho. Com certeza teríamos segundo turno nas eleições de Alagoas. O que fez você desistir da sua candidatura em 2014 ao governo de Alagoas? Professor Marcelo Bastos, um grande analista político. Claro. Professor Marcelo, é um prazer falar com o senhor e também é uma grande satisfação poder responder a essa pergunta, que é uma pergunta que me é feita em todos os lugares em que eu dou a entrevista. Eu dei uma entrevista semana passada lá em Porto da Folha, em Sergipe, e o entrevistador ele me fez essa pergunta, né? As pessoas não compreendem. Como é que uma candidatura viável, porque foram feitas pesquisas de qualidade e as pesquisas mostravam que nós tínhamos chances concretas de eleição, e o cidadão vai e renuncia, né, a essa candidatura? É porque, professor Marcelo, para mim não interessa o poder pelo poder. Para mim não interessa ser governador, ser prefeito, ser, o que for, para poder ter o poder na mão. Não, eu quero praticar o bem comum. Eu quero praticar o bem à coletividade. No meu caso, em específico, durante a campanha, eu não gostei de alguns critérios que eram utilizados pelo meu partido, o PSDB, em relação aos próprios gastos de campanha. Por exemplo, uma estrutura de uma candidatura ao governo é muito grande. E nós tínhamos diretores financeiros em sequência e eu queria saber de tudo. Eu entendia que o candidato ao governo, ele tinha que ter o controle absoluto do que entrava, do que saía, do que se gastava e do planejamento de campanha. O senhor sentiu que estava sendo usado? Não, jamais. O governador Teotônio Vilela... Faltou apoio de Teo Vilela? Nunca. Pelo contrário. Veja, é justamente o contrário do que as pessoas pensam. O governador deu todo apoio absoluto, não faltou recurso, pelo contrário, tinha muito recurso, e a falta de controle do candidato à majoritária sobre esses controles foi o fator de renúncia. Eu chamei o governador na época e disse: governador, eu não vou ser candidato, porque eu não vou ser candidato a um cargo de governador do estado, onde durante a campanha eu me limito a fazer campanha sem tomar conhecimento do que está acontecendo nos bastidores. Eu quero saber quem doa, quero saber de onde vem o recurso, eu quero saber de tudo. Então faltava transparência, procurador. Veja, entre mim e a cúpula do partido não ocorreu essa troca, digamos assim, de identificação, essa troca de informações. E isso me deixou muito, mas muito chateado. Um deles me disse: olha, Eduardo, você tem que agir como faz o índio Cherokee lá na América. Quando ele vai caçar, ele foca. Todo o seu foco está direcionado ao búfalo. Ele esquece os outros animais. Então você esqueça dinheiro. Foque no voto, é o que vai lhe interessar. Você vai ser o governador de Alagoas. Eu digo: não me interessa. Eu tenho que focar na campanha, eu tenho que focar no recurso, porque amanhã quem vai responder pelos desmandos, caso eles surjam, será o candidato. Porque o CNPJ utilizado em uma campanha majoritária é o CNPJ do candidato a governador. Então, professor, essa foi a razão. O governador Teotônio se sentiu muito mal com isso, passou uma semana
chateado, depressivo, querendo que eu voltasse atrás nessa minha medida, mas eu já tinha decidido. Por outro lado, eu não me sentia muito confortável no partido assim, de um modo geral, porque eu vinha da onde? Eu vinha da Procuradoria-Geral de Justiça, eu era membro do Ministério Público, mas eu era o Procurador-Geral de Justiça até então. E o Procurador-Geral de Justiça, o chefe do Ministério Público, ele, ao longo da sua gestão, ele tem que tomar várias medidas antipáticas. E eu tomo essas medidas com o maior prazer do mundo. Então, que medidas são essas? Punir, às vezes, o mau gestor, tomar uma atitude que não agrada a determinado político. E eu senti que o reflexo desse meu comportamento lá atrás surgiu durante a campanha. Então, eu somei isso com o fato da falta de informações que eu não tinha em relação à campanha. E chamei o governador e disse: governador, prefiro que o senhor indique outro candidato. Eu vou declinar da minha candidatura. Aproveitando, procurador, permita-me, o senhor se desfiliou do PSDB e filiou-se agora ao PRTB. Pergunto então, e peço que o senhor só responda depois do intervalo. Certo. É pragmatismo ou insatisfação com o Ninho Tucano? A gente volta já. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece, como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais, aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Você sabe o que é ser System? É aprender e levar o inglês para o resto da vida e para todo lugar. É ver crianças fluentes aprendendo brincando. É saber que o inglês é essencial para a sua profissão. É ser líder de mercado e reconhecida internacionalmente. Agora você já sabe. Para a carreira, para viajar, para a vida. Prepare-se na melhor. System Idiomas. A saúde é conservada pelo conhecimento e observação do corpo. O tratamento de lesões sem os riscos das cirurgias convencionais já é uma realidade em Maceió. A Angioneuro oferece a todos a radiologia intervencionista para diagnósticos e tratamentos guiados por imagem, de forma menos invasiva e segura, com recuperação mais rápida e a garantia de uma equipe médica especializada. Angioneuro, uma nova visão da sua saúde. Anexo ao Hospital do Açúcar. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com Folha na TV, pela TV Com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais e mais 20 aplicativos para você assistir no seu smartphone. Uma realização do jornal Folha de Alagoas para um público estimado de mais de 500 mil pessoas. Procurador, deixamos uma pergunta antes do intervalo. A mudança do senhor do PSDB para o PRTB foi pragmatismo ou insatisfação com o Ninho Tucano? Veja, eu, na verdade, apesar de não ter sido candidato ao governo pelo PSDB, eu não saí do partido, porque eu me dou com muita gente lá dentro. E digo, meu grande orientador, meu grande amigo, uma pessoa que eu muito prezo e de longas datas, é o Teotônio Vilela Filho. Continuamos amigos. Semana passada nós almoçamos lá no Maria Antonieta, nós estamos sempre trocando ideias. Mas eu precisava tomar uma definição na minha vida política. Eu até 20 dias atrás eu era membro do PSDB. Mas fui ao Teotônio e disse: governador, eu não quero ser candidato a nenhuma majoritária. Acho que esse cavalo passou selado e eu não montei, e tive as minhas razões, que foram aqui explicadas, mas eu não tenho como me candidatar a uma... Porque eu não tenho nada contra o PSDB. Esse problema foi pontual da minha renúncia ao governo. Eu não concordei com a forma como se desenvolvia a campanha
e achei por bem renunciar. É um direito meu e eu exerci esse direito. Mas, na verdade, não tem nada a ver com o resto das coisas. Eu poderia ter sido candidato pelo PSDB, mas eu disse, governador, no PSDB, hoje, para eu sair candidato a uma proporcional, eu não tenho mínima chance, porque eu vou lutar com os tubarões do partido. Tem muita gente que tem muito voto, tem gente que tem voto na casa dos 100 mil, e eu sou um coitado. Onde é que eu vou? Primeiro, eu não tenho um tostão para gastar com campanha. Segundo, se tivesse, não gastava, porque eu acho que você não pode gastar o dinheiro em campanhas eleitorais, a não ser aquilo que a lei determina, da forma como a lei determina. Então, o que é que eu vou fazer no PSDB? Eu tenho que procurar um partido que permita que alguém com a densidade eleitoral menor, porque uma coisa é você ter condições de ser governador do Estado. Polariza, vermelho e azul, então o cara ou vota num ou vota no outro. Muita gente tem condições de ser candidato e até de ganhar. Uma outra coisa é você disputar uma proporcional, onde você tem todo tipo de candidato e muita gente boa também disputando, vamos falar a verdade. Então, eu o que fiz? Muitas manobras eleitorais, né, procurador? Visando exatamente. A eleição. Eu aí procurei um partido que, na verdade, faz parte de um ciclo democrático, primeiramente me inteirando de quem eram os integrantes desse partido, porque se tivesse ficha suja dentro do ciclo democrático, eu não ingressaria nele. E depois verificando quais eram os critérios, né, que seriam adotados pelo partido. Então, o primeiro deles, não entrar candidato de mandato. Segundo deles, não entrar candidato ficha suja. E o terceiro deles, candidatos com a mesma postura política e com a mesma capacidade, relativamente falando, de angariar votos. Então, eu fui para o PRTB. Botei de lado a questão ideológica, porque eu acho que o eleitor ele vota do candidato, porque a ideologia deve ser a do candidato. O Eduardo Tavares tem o seu modo de ser, tem o seu modo de pensar. Não será partido A ou partido B que vai mudar o seu estilo ou a sua maneira de ser. Então nós temos candidatos excelentes no ciclo democrático, como o Emanuel Fortes, como o Silvio Camelo, como o Jarbas Omena, que também era prefeito e renunciou. Então são candidatos que juntos pode ser que o partido consiga fazer e quem sabe lá até 2 deputados federais. Então eu estou apostando nessa possibilidade. Mas como eu estava dizendo a você, hoje tudo é conjectura. Nós estamos ainda no período de pré-campanha, nós não podemos sequer dizer que somos candidatos aqui a deputado, a isso ou aquilo. Então nós temos muito tempo ainda para analisar, eu vou avaliar o caminhar das coisas, o andamento de tudo, eu quero o melhor para Alagoas. O que eu posso afirmar para o povo de Alagoas é o seguinte, é que em mim só mora um pensamento. A essa altura da minha vida, depois de passar por tantos lugares, depois de passar por tantos caminhos, alguns tortuosos, depois de exercer tantas funções na minha vida pública, né? O que é que eu desejo mais? Ajudar o povo sofrido desse estado, do meu município, trabalhar pelo bem comum. Eu acho que esse é o objetivo do homem público, porque um homem público que está na idade que eu estou, que quer entrar na política para tirar vantagem pessoal, esse é um pobre coitado, esse é um pobre homem, esse homem não tem futuro. E eu penso diferente. Eu acho que a política, apesar de tudo, apesar da política estar tão transfigurada aqui no país, ela é a única mola propulsora das grandes reformas que a sociedade procura e clama. E é através da política que essas reformas serão postas em práticas. E essa política ela é realizada através do mandato político. E o homem de bem ele tem que participar. Verdade. Porque, gente, é bom que fique bem claro, bem claro, bem claro. O político, ele não se transforma em ladrão, não. A política revela o ladrão que esse homem já era. Então nós temos que compreender de uma vez por todas que é preciso que nesse momento crucial do Brasil, nesse momento tão importante da vida pátria, que nós atentemos para 2 importantes situações. Primeiro, nós temos o poder de escolha. Segundo, já que temos o poder de escolha através do voto, chegou a hora de nós fazermos as escolhas corretas. Chegou a hora de nós fazermos as escolhas que recaiam em homens que verdadeiramente estejam preocupados com o nosso futuro,
com o futuro do meu filho, do meu neto, ou seja, com a posteridade. E só quem vai fazer isso é o chamado homem de bem, e o homem de bem, ele deve sim estar na política. O senhor falou das funções que exerceu, foram muitas. O senhor foi Procurador-Geral de Justiça do Estado, Secretário de Segurança, Prefeito. O senhor poderia fazer um paralelo entre esses cargos, Procurador? Qual foi o mais desafiador, o mais difícil, o mais prazeroso? Veja, o mais prazeroso e, ao mesmo tempo, o mais desafiador foi o de Procurador-Geral de Justiça. Eu sou promotor de justiça, hoje eu sou procurador de justiça, mas eu passei 15 anos como promotor do júri. Então, promotor do júri, aquele cara que vai para o tribunal do júri e ali ele vai pedir a condenação do sujeito que cometeu crime doloso contra a vida. Era uma função que eu gostava. Aliás, eu fiz direito para ser promotor do júri. Então, passei esse longo tempo sendo promotor do júri aqui da capital. Fui presidente da minha entidade de classe e depois fui eleito, em 2 oportunidades, Procurador-Geral de Justiça. E aí a coisa muda de figura, porque é muito diferente você combater o crime de morte, o crime de violência, o crime de sangue no tribunal do júri, o maior sintoma da democracia, né, mundial. E você aí vai combater o crime do colarinho branco. Você vai combater o crime praticado pelo gestor e você vai combater o próprio ato de improbidade administrativa, né? Essa lei de improbidade é a grande lei anticorrupção que surgiu no Brasil. Então, esse desafio de combater a corrupção, de combater a improbidade administrativa e de transformar Alagoas em um estado melhor, esse sim foi o maior dos desafios, mas foi também o mais prazeroso. Eu acho que foi o que me deu credibilidade junto à minha comunidade, a comunidade de Alagoas, para poder tentar ser até alguma coisa, para, através desse mandato ou dessa função, lutar por Alagoas. Foi justamente a maneira séria, a maneira correta, a maneira destemida com a qual nós exercemos essa função tão importante, que é a função de chefiar o Ministério Público de Alagoas. E olha, digo sem medo de errar, o Ministério Público brasileiro é a grande instituição do Brasil. Essa instituição está acima dessas coisas corriqueiras. A preocupação do Ministério Público é outra, é o bem-estar social. Por falar em Ministério Público, procurador, como o senhor via uma possível candidatura do seu colega de Ministério Público, atual Procurador-Geral de Justiça do Estado, Alfredo Gaspar de Mendonça? Olha, eu via primeiro com muitos bons olhos, né? Eu achava que, do mesmo jeito que eu quero ir para o Congresso, né, para a Câmara Federal, imagina você ter também um senador. Nós tínhamos um que saiu, aí iria entrar um outro, com o outro perfil, todo mundo sabe da capacidade e da seriedade do Alfredo Mendonça, e ter um homem dessa estatura como senador da República, nessa quadra da vida brasileira, é algo muito importante. Então, eu achei que foi uma grande perda. Ele foi pego pela legislação, eu sabia disso, né? Ele, para ser candidato, teria que renunciar não só ao cargo de procurador-geral, mas à função de promotor de justiça, e seria, assim, digamos assim, um risco muito grande, não valeria a pena para ele. Eu acho que a família, os amigos, o aconselharam a não sair candidato. Mas penso primeiro que ele ganhava. Acho que ele levaria à frente essa eleição. O senhor acha que ele seria eleito para o Senado? Com certeza, não tenho dúvida, pelo que eu escuto, pelo que eu vejo, pelo que eu via, pelo que eu escuto ainda, o Alfredo Mendonça era uma pessoa que estava destinada a ser um representante do Estado lá no Congresso Nacional. Seria seguramente um grande senador, porque é um homem que detém o poder da oratória, um homem muito inteligente. Eu acho que Alagoas só teria a ganhar com isso. Bom, mas enfim, ele não pôde ser, optou em ficar no Ministério Público. Eu acho que, analisando a coisa friamente, acho que ele agiu de forma inteligente, né? É como eu disse, a gente só pode ser aquilo que nós podemos ser, né? Às vezes até nós podemos ser, como é o caso dele, basta renunciar. Mas eu não sei se esse preço vale a pena. Eu acho que ele agiu de maneira correta. Alagoas perdeu possivelmente um grande
senador da República, mas o Ministério Público permanece com um grande membro que tem aí trabalhado contra a corrupção, contra a improbidade, enfim, nós estamos vindo aqui de uma carreira de procuradores gerais que vem agindo, dando sangue, dando a sua vida para combater esses malefícios que são os maiores males do século, que é a corrupção e que é a improbidade administrativa. Tivemos o Sérgio K., né? O doutor Sérgio foi um grande procurador de justiça, tivemos o Alfredo Mendonça, tivemos o Coraci Fonseca mais atrás, o Leão Araújo, enfim, o doutor Dilmar Camerino. Ao longo dos últimos 30 anos, o Ministério Público de Alagoas, ele contou com grandes homens à frente da instituição, e isso fez com que nós marcássemos presença no cenário nacional. O Ministério Público de Alagoas é um grande Ministério Público e ainda bem que o doutor Alfredo permanece conosco. Vamos deixar que os nossos futuros representantes, eles ajam com dignidade, com austeridade, mostrando que Alagoas não tem que ser a terra do crime, Alagoas não tem que ser a terra da corrupção, Alagoas não tem que ser a terra da improbidade, Alagoas tem que ser a terra da prosperidade. Vamos trabalhar para que nós sejamos um estado como somos, pequeno, mas próspero e promissor. Procurador, o atual presidente do seu partido, Adeilson Bezerra, é um aliado histórico dos Calheiros. Essa mudança de palanque tem a ver com o que o senhor entende ser melhor para o estado? Não, veja, uma das coisas que ficou acertado no ciclo democrático é de que esse ciclo ele receberia pessoas livres para apoiar quem quer que seja, né? Ou seja, esse palanque será um palanque multifacetário. É o que foi acertado. Oportunamente, então, o senhor apoia o governador Renan Filho para a reeleição? Apoio o governador Renan Filho, sim, com certeza. O governador Renan Filho... E o senador Renan Pai? Aí eu não decidi nada ainda. Eu não tenho nenhuma decisão em relação a... Aliás, eu não tenho compromisso político com ninguém, né? Eu tenho gratidão, é diferente. Como prefeito, eu fui ajudado por todos os parlamentares de Alagoas. Todos os deputados federais ajudaram Traipu. Traipu é um dos municípios que esse ano mais vai receber recursos federais. Dinheiro para reformar a unidade mista, dinheiro para fazer a Casa da Cultura, dinheiro para calçar ruas, dinheiro para revitalizar praças, dinheiro, enfim, para aplicar na agricultura. Foram muitos recursos que foram canalizados para nós através dos deputados e através dos 3 senadores de Alagoas. Então, veja, que dificuldade eu tenho hoje aqui de dizer em quem eu vou votar. Mas, em relação ao governador, primeiro, nós só temos, que eu saiba, uma candidatura ao governo, que é do governador Renan Filho. O governador jovem, eu aprendi a observá-lo e verifico que ele é muito competente. Ele tem feito uma gestão muito enxuta, ele tem trabalhado muito na minha região. Nós podemos observar as mudanças, o que esse homem tem feito de estradas, o que ele tem aplicado na agricultura, o que ele tem feito de benefício nesse estado e, sobretudo, observando aquilo que é um ponto muito comum à minha pessoa, a questão do equilíbrio fiscal. Isso tudo me faz ver que eu não tenho por que não votar no governador Renan Filho, até porque eu não conheço outro projeto, não me foi mostrado hoje um outro projeto de gestão. E você não deve dizer, eu vou votar no governador A porque não tem outro candidato. Não, não é assim. Eu preciso votar em propostas. Não me foi mostrada nenhuma proposta, porque eu não sei se tem candidato ao governo até hoje, mas eu sei que tem um candidato já posto. A possibilidade, fala-se no deputado Rodrigo Cunha. Pois é, que é meu grande irmão, meu grande amigo, uma pessoa maravilhosa, marchamos juntos em várias oportunidades, mas isso não está definido, né? Mas, de qualquer sorte, eu não tenho como não marchar com o governador Renan Filho, porque ele tem contribuído muito para o melhoramento da minha região, da minha cidade, do meu município, e nós aprendemos a admirar esse jeito dele administrar. Eu digo muito, até disse a ele brincando, eu digo, olha, esse jeito seu é o meu jeito de fazer, porque eu segurei, eu prendi as amarras, eu segurei os recursos, eu acabei com o clientelismo, acabei com o tama lá da cá, isso não existe em Traipu mais. Traipu é uma cidade, todo mundo sabe, que está em uma outra rota de desenvolvimento. E eu acho que de uma forma, claro, guardadas as devidas proporções, mas de uma forma parecida, o governador tem agido. Então não tem porquê
eu não apoiá-lo. Agora, em relação às outras candidaturas, o senador Bill de Lira tem sido um grande amigo de Traipu, tem ajudado o Traipu em todos os sentidos, conseguindo patrulhas mecânicas, conseguindo ambulâncias, conseguindo recurso para o custeio da saúde. Veja, o senhor não tem nenhuma opção ainda para senador? Não. Nenhum dos dois nomes, nem pelo menos um? Não, eu acho que um dos meus senadores, com certeza, será o senador Bill de Lira. Agora, os outros candidatos é que eu ainda não defini. Eu não sei quem é o meu deputado estadual. Se eu não for candidato a deputado federal, eu não sei quem é o deputado federal que eu vou apoiar. Claro, eu pretendo ser candidato. As convenções vão definir, é isso? Tem muito tempo, né, pela frente. O que eu quero é ter a cabeça fria para fazer as escolhas certas, né, e manter esse bom relacionamento que eu tenho tido com todos. Porque todos esses senadores de Alagoas, como eu disse, eles têm sido importantes para o meu município. Todos os deputados federais foram importantes para o meu município. Então, nesse momento, eu tenho que agir como alguém que tem gratidão. Na hora que se definir Eduardo Tavares é candidato, o senhor fará devidas escolhas. Aí eu vou fazer as disposições, quem de fato eu vou apoiar para o Senado, quem eu vou apoiar para deputado estadual, se de fato eu vou ser candidato a deputado federal, qual é a minha proposta de gestão, o que é que eu pretendo fazer, como é que eu vejo a atuação de um parlamentar. Então, tudo isso aí vai ser decidido lá na frente. Mas, nesse momento, eu prefiro dizer, dado ao grande apoio que eu tive da classe política de Alagoas, lá em Traipu, eu não posso dizer eu vou apoiar A, B ou C, sob pena de ferir amizades, ferir pessoas que têm expectativas. Então, o bom senso diz, né, e não é manha de político, porque, como disse, eu sou muito mais gestor do que político. Eu acho que eu sou um razoável gestor, mas eu sou um péssimo político, essa que é a verdade, porque o bom político é aquele cara manhoso, né, que quer ter todo mundo ao lado para conseguir tudo. Eu prefiro não me manifestar agora para poder não errar no futuro. Mas, com certeza, as escolhas que eu farei serão escolhas democráticas e serão escolhas que serão abraçadas pelo povo de minha querida Alagoas. Não gosto de ficha suja, não gosto de corrupto, não gosto de improbidade. Acho que o Brasil passa por uma nova fase, uma fase de transformação. Acho que quem errou tem que pagar, né, tem que ser punido, mas acho que nós temos que agir com muita parcimônia, com muito cuidado, não podemos ferir os brios, temos que respeitar o princípio da presunção de inocência, não podemos condenar antecipadamente ninguém. Temos que ter o cuidado necessário para que nós não ingressemos na política manco, ou seja, com a perna mais curta do que a outra. E eu acho que a minha idade me trouxe essa experiência. Eu prefiro esperar o decurso do tempo para poder me manifestar com mais segurança em relação a tudo isso. Procurador, nós temos um quadro chamado Curto ou Não Curto, onde apresentamos uma imagem para o entrevistado e perguntamos se ele curte ou não curte, e faça um breve comentário apenas. Legal. Ok? Primeira imagem, por favor. Marcos Santos. Sem comentário. Eu prefiro não comentar sobre essa figura. Curte ou não curte? Não curto. Não curto. Próxima imagem. Michel Temer. É um pobre coitado. Uma pessoa que já não está em condições, talvez até senil, de tomar decisões em nível nacional. Por acaso se tornou presidente da República. Acho que ele tem demonstrado o interesse de acertar, mas a sua postura como político, o seu envolvimento na Lava Jato e em outras operações, faz com que eu possa dizer aqui com toda certeza, eu não curto esse cidadão. Próxima imagem. Auxílio moradia. Olha, eu sou destinatário, quando eu estou na função, eu recebo o auxílio moradia. Eu sou contra o auxílio moradia. Mas por que recebe? Bom, nós recebemos o auxílio moradia porque houve uma defasagem ao longo do tempo muito grande em relação aos subsídios dos juízes e dos promotores, né? A criação dos subsídios foi justamente para se acabar com esses penduricalhos. Mas como não houve avanço nos subsídios desses agentes políticos, criou-se a figura do auxílio moradia, que eu recebo, mas sou contra
em relação a quem tem casa própria, em relação a quem, por exemplo, o promotor ele está em lugar tal e lá ele não tem casa. Eu acho que para aquela pessoa o auxílio moradia é justo, mas o auxílio moradia de um modo geral, amplo e restrito, eu sou contra. Acho que é preciso se rever isso. O senhor curte ou não curte? Não curto. Próxima imagem. Prefeito Rui Palmeira. Grande prefeito, grande pessoa, é uma pessoa, nós percebemos claramente que ele é uma pessoa imbuída de bons propósitos. Eu particularmente gosto muito do Rui, acho que ele está fazendo uma gestão razoável aqui em Maceió, portanto é um dos políticos alagoanos que eu curto. Procurador, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Quero dizer que foi muito bom tê-lo aqui, o senhor como um homem público, um homem de destaque. É sempre importante que possa falar para a sociedade, né, prestar contas à sociedade, trazer o seu posicionamento sobre diversos temas, como aqui fizemos. Quero renovar o convite para que numa outra oportunidade o senhor possa estar aqui, ao passo que deixo um espaço para as suas considerações finais, por favor. Bom, eu fico muito feliz de ter participado aqui desse programa, como disse, um programa que tem tanta audiência, e hoje uma audiência muito diversificada através dos aplicativos, das redes sociais, e foi muito bom poder falar com a nossa sociedade, a sociedade de Alagoas, mostrar qual é o perfil do Eduardo Tavares, porque o Eduardo quer ser deputado, provavelmente, né? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, é que tudo que eu fiz na minha vida teve um propósito, e o meu único propósito como homem público foi servir a coletividade, foi servir a sociedade. Eu acho que nós precisamos de um parlamentar que verdadeiramente entenda de povo, conheça de povo, saiba o que é morrer de fome, morrer de sede, que veja e que assista de perto, como eu vi assistir, como é o sujeito morar em um chão esturricado, laxado pelo sol, dilacerante, como vivem os nossos nordestinos, sobretudo aqueles aqui do semiárido. Então, é preciso que o parlamento conte com alguém que tem noção de direito, que tem noção de economia, que sabe pelo menos o que é uma indexação, por que ocorre a inflação, enfim, alguém que conheça dos problemas cruciais desse Brasil, como é a educação, como a saúde, para que lá, no Congresso Nacional, ele possa defender esses interesses que são interesses comuns. Então, eu queria ser essa pessoa, esse porta-voz dessa comunidade brasileira que precisa realmente de representantes que vão para o parlamento, para dizer, eu estou aqui para trabalhar, para clamar, para falar, porque parlamentar é isso, é falar, é clamar, é mostrar a sua indignação pelo que tem de errado e buscar com a sua fala, com a sua postura, com o seu poder de convencimento, as grandes melhorias que esse país tão sofrido, tão espoliado, ele precisa. Então, eu queria dizer isso, que o meu objetivo não é outro que não seja o de servir a você, alagoano, ao nosso Brasil, à nossa pátria, como um soldado que está ali pronto para enfrentar na trincheira esses grandes problemas que têm afligido de maneira tão grave esse nosso tão grande, mas tão belo país que é o Brasil. Agradeço ao senhor procurador mais uma vez. Agradeço a você pela audiência, espero que possamos nos encontrar numa outra oportunidade. Folha na TV, nosso compromisso é com a verdade.